Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem presas em um ciclo interminável de dívidas e escassez, enquanto outras, com condições iniciais semelhantes, conseguem prosperar? Existe uma teia invisível, uma armadilha silenciosa que aprisiona milhões de pessoas na pobreza, e ela começa na mente. Hoje, vamos desvendar esse mistério, investigar os verdadeiros culpados e, mais importante, mostrar o caminho para a sua liberdade. Prepare-se para uma jornada de descoberta, porque o que você está prestes a ouvir pode mudar a sua vida para sempre. Se você está pronto para quebrar esse ciclo, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma das nossas investigações financeiras. Nosso caso de hoje não envolve um crime no sentido tradicional, mas sim um assassinato lento e cruel de sonhos, esperanças e futuros. É o caso de milhões de brasileiros que, sem perceber, se tornam vítimas de uma mentalidade que os condena à escassez. Vamos chamar essa mentalidade de o círculo vicioso dos pobres. Para entender como ele opera, precisamos analisar as evidências e os padrões comportamentais que se repetem. Imagine uma pessoa, vamos chamá-la de Ana. Ana é uma mulher trabalhadora, dedicada, mas que desde que se lembra sempre viveu apertada. Ela sonha em ter uma casa própria, em viajar, em proporcionar uma vida melhor para sua família, mas parece que não importa o quanto ela se esforce, o dinheiro nunca é suficiente. Essa é a realidade de muitos, e a investigação nos leva a 3 erros fatais que, como correntes invisíveis, prendem Ana e milhões como ela nesse círculo. O primeiro erro fatal que identificamos em nossa investigação é a mentalidade da escassez imediata. Pessoas presas no círculo vicioso dos pobres tendem a focar exclusivamente no agora, no alívio momentâneo, sem considerar as consequências a longo prazo. É como viver apagando incêndios, um após o outro, sem nunca construir uma estrutura à prova de fogo. Ana, por exemplo, recebia seu salário e, quase que instantaneamente, já pensava em como pagar as contas mais urgentes. Se sobrava um pouco, era para um pequeno prazer que aliviava a pressão do dia a dia. Um lanche mais caro, uma roupa nova, algo que trouxesse uma sensação de recompensa. O problema não é o prazer em si, mas a prioridade. A pesquisa mostra que essa mentalidade da escassez imediata surge muitas vezes de um histórico de privação, onde a gratificação instantânea se torna um mecanismo de sobrevivência psicológica. O cérebro, condicionado a lidar com a falta, busca recompensas rápidas para mitigar o estresse. Não há espaço para o planejamento futuro, para a construção de uma reserva de emergência ou para investimentos. Cada centavo é uma solução para um problema imediato e não uma ferramenta para construir um futuro. Essa é a armadilha. A falta de um colchão financeiro cria uma vulnerabilidade extrema. Qualquer imprevisto se torna uma catástrofe, empurrando a pessoa ainda mais para dentro do ciclo de dívidas. Um pneu furado, uma doença inesperada, um eletrodoméstico que quebra. Tudo isso se transforma em um empréstimo, um parcelamento, um novo débito que corrói o salário do mês seguinte. Ana vivia essa realidade. A cada mês, o salário já chegava comprometido, e qualquer gasto extra era um golpe que a afundava ainda mais. A sensação de que o dinheiro nunca rende não é uma maldição, mas o resultado direto dessa mentalidade. O segundo erro fatal, intrinsecamente ligado ao primeiro, é a dependência da renda única e o medo do risco. Muitas pessoas presas no círculo vicioso dos pobres depositam todas as suas esperanças em uma única fonte de renda, geralmente um emprego formal. Embora a estabilidade de um emprego seja valiosa, a dependência exclusiva cria uma fragilidade enorme. A investigação revela que, para Ana e muitos outros, a ideia de buscar uma renda extra, de empreender, ou mesmo de aprender uma nova habilidade para complementar o salário,
é vista com desconfiança e medo. O medo do desconhecido, o medo de falhar e a crença limitante de que não nasceram para isso são barreiras poderosas. O círculo vicioso dos pobres se fortalece porque a pessoa não consegue enxergar alternativas. Ela se sente presa ao seu salário, mesmo que ele seja insuficiente. A cultura de valorizar apenas o emprego seguro e demonizar o risco do empreendedorismo contribui para essa estagnação. Há uma falta de educação financeira e de mentalidade empreendedora que impede a pessoa de ver as oportunidades que estão ao seu redor. Ana, por exemplo, tinha uma habilidade incrível em culinária, mas nunca pensou em vender seus doces ou salgados nos fins de semana. A ideia parecia assustadora, muito trabalho ou não daria certo. Essa aversão ao risco, combinada com a falta de conhecimento sobre como diversificar fontes de renda, mantém a pessoa em uma posição de vulnerabilidade. Se a renda principal diminui ou é perdida, o colapso financeiro é quase instantâneo. A investigação mostra que a ausência de múltiplas fontes de renda é um dos pilares que sustenta o círculo vicioso dos pobres. É como ter apenas uma perna para se sustentar. Qualquer tropeço é uma queda catastrófica. E chegamos ao terceiro e talvez mais insidioso erro fatal: a ausência de educação financeira prática e a crença limitante na sorte. Este é o verdadeiro cerne do mistério. Não se trata apenas de não ter dinheiro, mas de não saber como gerenciar o que se tem, e de acreditar que o sucesso financeiro é uma questão de sorte ou destino, e não de estratégia e conhecimento. Ana nunca teve aulas de finanças na escola, e em casa o assunto dinheiro era sempre tabu ou fonte de preocupação. Ela não sabia o que era um orçamento, como economizar de forma eficaz, como investir, ou sequer a diferença entre ativo e passivo. Para ela, economizar significava apenas não gastar, e investir era algo para pessoas ricas. Essa falta de conhecimento prático é um vácuo que é preenchido por crenças errôneas. A pessoa passa a acreditar que o problema é a falta de dinheiro em si, e não a falta de gestão. Ela pensa que se ganhasse na loteria ou recebesse uma herança, todos os seus problemas estariam resolvidos. Essa mentalidade de esperar a sorte é extremamente perigosa, pois tira o poder da pessoa de suas próprias mãos. Ela se torna passiva, esperando por um milagre em vez de construir ativamente seu próprio futuro. A investigação mostra que a maioria das pessoas que saem do círculo vicioso dos pobres não o fazem por sorte, mas por uma combinação de educação, disciplina e identificar oportunidades de renda extra e a investir, mesmo que com pouco dinheiro no início. A crença de que dinheiro é sujo ou que pessoas ricas são egoístas também contribui para essa mentalidade limitante, criando uma barreira psicológica para a prosperidade. É uma autossabotagem inconsciente. Então, como podemos quebrar essas correntes invisíveis? Como Ana e milhões como ela podem finalmente sair do círculo vicioso dos pobres? A solução não é um segredo guardado a 7 chaves, mas uma série de passos práticos e uma mudança profunda de mentalidade. Primeiro, precisamos combater a mentalidade da escassez imediata com o poder do orçamento e da reserva de emergência. É crucial mapear cada centavo que entra e sai. Entender para onde seu dinheiro está indo é o primeiro passo para tomar o controle. Crie um orçamento, por mais simples que seja. E mais importante, comece a construir uma reserva de emergência, mesmo que seja com R$ 50 por mês. Esse colchão financeiro é o que te dará a segurança para não cair na armadilha dos gastos emergenciais e das dívidas. Segundo, para combater a dependência da renda única e o medo do risco, precisamos adotar a mentalidade do empreendedor e da multirrenda. Não se trata de largar seu emprego, mas de olhar para suas habilidades e hobbies como potenciais fontes de renda extra.
Ana, com seus doces, poderia começar vendendo para amigos e vizinhos. Pequenos passos. O risco é menor do que você imagina quando se começa pequeno. Pesquise, aprenda, teste. O mundo digital oferece inúmeras oportunidades para criar uma segunda, terceira fonte de renda sem grandes investimentos iniciais. E terceiro, para erradicar a ausência de educação financeira prática e a crença limitante na sorte, precisamos abraçar o conhecimento como libertação. Busque ativamente educação financeira. Existem livros, cursos online gratuitos e canais como o nosso, que oferecem conhecimento prático e acessível. Entenda o básico sobre investimentos, sobre a diferença entre ativo e passivo. Desconstrua as crenças limitantes sobre dinheiro. O sucesso financeiro não é sorte, é resultado de escolhas, conhecimento e disciplina. A história de Ana é a história de muitos, mas não precisa ser a sua para sempre. Este não é um caso sem solução. A verdade é que o poder de sair do círculo vicioso dos pobres está em suas mãos. Não espere pela sorte, não espere por um milagre. Comece hoje a transformar sua mentalidade e suas ações. A liberdade financeira não é um destino, é uma jornada. E cada pequeno passo que você dá em direção ao conhecimento e à disciplina é um passo para fora dessa armadilha. Se você se identificou com essa investigação, se sente que está pronto para quebrar as correntes e construir a vida que merece, então este é o seu momento. Deixe seu comentário abaixo, compartilhe suas experiências e diga qual desses 3 erros você vai começar a corrigir hoje. E se você quer mais conteúdo que desvenda os mistérios da sua vida financeira e te dá as ferramentas para a transformação, inscreva-se agora no canal, ative o sininho e junte-se à nossa comunidade de pessoas que nunca desistem de seus sonhos. Acorde para a sua liberdade.